Se tu quer aprender um pouquinho de orientação geográfica, então fica atento que o dia vai ser hoje. Então aproveita aí, aproveita. Fala, minha joia. Que bom que você está aqui comigo mais uma vez. Hoje eu trago para vocês uma aula quentinha sobre orientação geográfica. Agora, ó, preste atenção. Tem várias formas da gente se orientar no espaço geográfico. Aqui, hoje, a gente vai aprender como é que se orienta a partir da rosa dos ventos. A gente vai entender o que são pontos cardeais, colaterais, subcolaterais, os termos que estão associados ao norte, sul, leste e oeste, tá? Para você não errar questão alguma sobre isso nos vestibulares por aí, beleza? Antes da gente começar, pega esse dedinho nervoso, isso, esse dedo nervoso, te inscreve no canal se tu não for inscrito, tá? Ativa o sininho para receber as notificações, dá aquele like, ó, gostoso e não esquece de compartilhar com teus coleguinhas, beleza? Bora lá começar? Bom, primeira coisa que vocês vão aprender, minha gente, é a fazer uma rosa dos ventos. É a coisa mais simples que existe. Eu vou deixar aqui, ó, um espaçozinho para tu observar. Primeira coisa, tu vai fazer um sinal de mais. Ó que lindo, um sinal de mais. Dentro do sinal de mais, tu vai fazer um sinal, tu vai fazer um X. Dentro do sinalzinho de mais, né? Aquele sinalzinho da adição, tu vai colocar um X, que é o símbolo da multiplicação também, né? Agora o detalhe é que esse X, ele tem que ser menor do que o sinal de mais. Aqui já está pronto. Se você for péssimo em desenho, você pode fazer isso daí, que você já vai ter uma noção de onde estão localizados os pontos cardeais e os pontos colaterais, certo? Então, ó, só que a gente não vai fazer isso, a gente vai deixar ela linda, maravilhosa, né? Então, depois que você fez o sinal de mais e o X, a gente vai pegar a pontinha do X e vai, ó, unir com a pontinha do mais. E ó a rosa dos ventos sendo formada. Que lindo! Aqui você pode perceber que a gente vai ter os chamados pontos cardeais, que são os 4 pontos principais, minha gente. São os 4 pontos principais, que é o norte, o sul, o leste e o oeste. Deixa eu colocar logo aqui, ó. Norte, o seu oposto será o sul, a gente tem o leste e o oeste. Lembrem-se que o leste e o oeste pode vir assim, ó. No caso do oeste, um W, né? Que é o termo em inglês referente ao oeste, né? West. E a gente tem o leste, que também pode vir como este, tá? Então, é a mesma coisa. A gente tem aí os pontos cardeais, que são aqueles 4 pontos principais. E aí, Chico, como é que a gente estabelece o que é leste, o que é oeste, onde é que está o norte? Como é que a gente acha? Gente, preste atenção. A gente precisa ter um ponto de referência no espaço para a gente identificar onde é que está localizado cada um desses pontos aqui. E o que a gente vai utilizar como referência é o astro-rei, o Sol, tá? Então, por convenção, presta atenção nisso, é a forma mais simples da gente entender onde é que está o leste, oeste, norte e sul. Por convenção, a gente estabelece que o leste, que é onde o Sol nasce, né? Ele vai ser identificado com o nosso braço direito. Tá aqui, ó, meu bracinho direito. Eu aponto o meu braço direito para onde o Sol nasce. Logo, o meu oposto vai ser o quê? O oeste. Se onde o Sol nasce é o leste, o meu oposto vai ser o oeste. Na minha frentinha, estou aqui, ó, vai ser o norte. E atrás vai ser o sul. Isso mesmo, tá? Então lembra. Pega a tua mãozinha direita, aponta para onde o Sol nasce. O Sol nasce sempre a leste. Na verdade, a gente vai ter uma variação desse nascer do Sol ao longo do ano, tá? Ele não vai nascer exatamente a leste, sempre. Em função desse movimento aparente que o Sol faz ao longo do ano,
indo em direção aos trópicos, ele sai do Equador, vai até o Trópico de Câncer, depois ele volta, vai até o Trópico de Capricórnio. Então esse movimento ele vai ocorrer assim, aqui, ó, nessa margenzinha. Ó. Tem um momento em que o Sol vai nascer exatamente a leste, mas ele vai variar esse movimento ao longo do ano, tá? Entre o Sudeste e o Nordeste, que são os pontos colaterais que a gente vai ver já já. Pera aí. Então, ó, se o Sol nasce a leste, braço direito, braço esquerdo, oeste. Na frente, norte e atrás o sul, né? Beleza. Vamos agora identificar quais são os pontos colaterais. Os pontos colaterais, minha gente, eles vão estar entre os cardeais. Então a gente tem o norte e o leste. Entre o norte e o leste, no meio, a gente vai ter o quê? O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou esticar a pontinha agora daquele X que a gente fez lá no início. E vou fazer isso, ó. Vou esticar e vou completar a rosa, tá? Esse daqui sai meio feio, né? Ficou grosso, nossa. Bom, então eu completei aqui, ó, os pontos colaterais. Vamos colocá-los agora? Entre o norte e o leste, a gente vai ter o nordeste. Entre o sul e o leste, a gente vai ter o sudeste. Isso é uma dica que eu dou a vocês, para não confundir e não errar o termo do ponto colateral na hora da prova. Quando for dizer o nome do ponto colateral, começa sempre por norte ou por sul, tá? Então tu vai fazer, ó, entre o norte e o leste, nordeste. Entre o sul e o leste, sudeste, tá? Entre o sul e o oeste, sudoeste. E entre o norte e o oeste, noroeste. Não tem mais como errar, minha gente. Se você quiser, ainda pode colocar aqui os pontos subcolaterais. Os pontos subcolaterais eles vão estar entre um ponto cardeal e entre um ponto colateral. Ele vai estar no meio aqui, ó. Deixa eu preencher aqui, ó. Vou puxar uma perninha aqui, ó, e vou completar. Aí vê como é difícil. Entre o norte e o nordeste, a gente vai ter o norte-nordeste. É muito difícil. Acho que esse é o pior ponto. É o mais difícil para se achar. Então entenderam como é? Você vai pegar aqui, ó, entre o leste e o nordeste, a gente vai ter o leste-nordeste. E aqui é outra dica. Quando a gente quiser saber o ponto subcolateral, a gente começa a falar, a citar primeiro os pontos cardeais. Nesse exemplo aqui, eu tenho que começar pelo leste em direção ao nordeste. Entre o leste e o nordeste, leste-nordeste. Eu não posso começar entre o nordeste e o leste, porque pode gerar uma confusãozinha na sua mente. E aí você vai colocar nordeste e leste. Correto é leste-nordeste. Beleza? Então começa pelos pontos cardeais. Quando a gente quiser saber qual é o ponto subcolateral, a gente começa pelo ponto cardeal e depois vai para o colateral. Aí a gente vai identificar o ponto subcolateral. Beleza? Então, ó, vamos completar aqui, ó, o desenho. Vou puxando todas as perninhas aqui da nossa linda rosa dos ventos, tá? E a gente vai preenchê-la. Então, ó, entre o leste e o sudeste, leste, sudeste. Entre o sul e o sudeste, sul, sudeste. É muito difícil, né? Então aqui a gente tem a rosa dos ventos completa, tá? Com os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Agora se liga na dica que eu vou dar a vocês aqui, ó. Os pontos cardeais, eles podem vir com outros termos. E os pontos cardeais têm outros termos que se referem a eles, tá? Que são sinônimos. Então, ó, o norte é a mesma coisa de boreal. Então, quando vocês ouvirem a palavra boreal,
essa palavra vai estar se referindo à direção norte. E também tem um outro termozinho, que é, vou colocar aqui, setentrional. Setentrional, norte e boreal é a mesma coisa. Tá? Sul. O sul é conhecido como austral. Austral lembra de Austrália, que está no hemisfério sul. Beleza? Então o sul é a mesma coisa de austral, que é a mesma coisa de meridional. Já o leste vai ser conhecido como oriente. A ideia de se orientar tem relação com olhar ou ir em direção ao leste. Tá? Então, oriente e leste é a mesma coisa. Se o leste é a mesma coisa de oriente, o oeste será a mesma coisa que ocidente. Novo, zerado. Eu coloquei aqui, por que o Sol, a gente usa o Sol como referência? Porque o Sol ele faz aquele movimento aparente, que eu já havia falado agora há pouco. A gente tem a impressão de que o Sol está se movimentando em cima da gente, né, ao longo do dia. O Sol nasce lá a leste, aí tem o seu momento de pico ao meio-dia, né? E ele vai se pôr no oeste. A gente tem a impressão que o Sol está se movimentando, mas na verdade quem se movimenta é a Terra. De rotação que ocorre no sentido contrário, de oeste para leste. Então a gente tem a impressão de que o Sol está saindo do leste em direção ao oeste, mas na verdade é a Terra que está girando. Beleza? Esse movimento é chamado de movimento aparente do Sol. Pensei que eu tinha colocado aqui, fiquei no vácuo agora. Bom, se tu gostou dessa aula, não te esquece de dar um like, tá? Pega o dedinho nervoso. Não, melhor assim, antes tu se inscreve, se tu não for inscrito, tu se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, tá? Depois tu dá aquele like gostoso e compartilha com teus colegas. Compartilha logo com teus colegas. Fica atento aqui para o que a gente vai estar trazendo para vocês, beleza? Mais uma vez, muito obrigado. Um beijo grande e tchau.